ENAD. Alô, meus queridos, vamos falar de jornalismo especializado? Todo mundo, né, todo recém-formado em jornalismo, ele vai parar numa redação, né, quando ele abraça aí as grandes empresas jornalísticas, ele vai parar numa redação. Às vezes, durante o período da faculdade, você se identifica muito com uma determinada editoria. Ah, eu gosto de economia, ah, eu quero fazer política, ah, eu quero fazer esporte. Normalmente, quando você bate numa redação, você normalmente cai numa editoria que o pessoal chama, muita gente chama de geral, né? Editoria geral, aqui, vamos dar um exemplo, alguns jornais aqui, no caso do Rio de Janeiro, chamam de Editoria Rio, né, que é uma coisa bem localizada, né? E tem gente que é difícil você entrar logo de cara numa editoria específica, tá? E eu vou explicar o que é editoria. Editoria é aquele agrupamento de notícias dentro de um mesmo campo temático. Tá? Antigamente, os jornais, quando eram produzidos, eles eram produzidos, assim, todas as notícias eram colocadas nas páginas dos jornais, né? E não havia uma divisão por temas. Para facilitar a vida durante a produção do jornal, foram criadas as editorias, isso no século passado, tá? E o que aconteceu? Essas editorias passaram a agrupar as notícias por campos temáticos, perfeito? Para facilitar a produção e para facilitar também, né, até a leitura por parte das pessoas que consumiam todas essas informações. Uma coisa também que foi muito interessante, com o surgimento das editorias, né, foi sendo cada vez mais importante fazer com que os jornalistas se aprofundassem mais e mais naqueles temas, né? Então, o que é muito interessante é o seguinte, é que o jornalista, há quem diga que o jornalista é um especialista em generalidades, tá? É um especialista em tudo, mas não é bem assim, porque o que você observa é o seguinte, o jornalista que cobre a área de economia, né, ele, além de ter a graduação dele em jornalismo, né, a maioria é graduada, o que acontece? Ele é obrigado a se especializar. Ele é obrigado a se aprofundar. Ora, você vai fazer jornalismo político. Ah, eu gosto de política. Então, eu tenho que aprender da história política brasileira. Eu tenho que aprender o que foi o Estado Novo. Eu tenho que entender o que era a monarquia. Eu tenho que entender como surgiu a República. Perceberam? Eu tenho que entender o que foi a ditadura de 64. Eu tenho que entender a formação dos partidos brasileiros, como funcionam os partidos, como funciona o Congresso brasileiro, né? O Senado, a Câmara, como funcionam as assembleias legislativas, né? Como funcionam as câmaras municipais. Então, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que entender essa linguagem, eu tenho que entender da história do Brasil. Essa especialização ela é conquistada ao longo de toda uma vida profissional, né? Ao longo de toda uma vida profissional. Vocês são estudantes de comunicação, é óbvio que vocês acompanham os telejornais, leem os jornais, isso é fundamental e isso é importante, tá? Isso é importante. Eu tinha um chefe que ele dizia, um editor, que ele dizia que jornalista não lê jornal. Jornalista estuda jornal e parece que não, mas é a pura verdade. Porque o que a gente aprende fazendo da leitura do jornal uma rotina em nossas vidas é uma coisa assim fabulosa. Editoria de esporte, cara, aqui no Brasil as pessoas associavam a editoria de esporte muito ao futebol, né? Mas não é só isso. Quem vai abraçar a editoria de esporte tem que entender de futebol, tem que entender de basquetebol, tem que saber técnica. Como é que eu vou fazer, de repente, um artigo, eu como jornalista, como eu vou fazer uma crônica sobre futebol se eu não entendo nada de futebol? Sobre basquetebol se eu não entendo nada de basquetebol? Né? No período olímpico, olha, prestem bem atenção quantos esportes, né, em quantos esportes o Brasil é representado, né, e é importante que você entenda. Então, o jornalismo especializado, ele requer isso, é um aprofundamento.
né? E você tem várias vertentes. Você tem o jornalismo científico. Prestem bem atenção na importância que foi o trabalho do jornalismo científico nesse período de pandemia, que aprendemos muito do que era o vírus da Covid-19. Né? O que o jornalismo especializado fez? O que o jornalismo científico fez? Né? Qual é a função do jornalismo especializado? Em muitas situações é traduzir, é mastigar, é facilitar a vida do nosso leitor, que em muitas situações é leigo naquele assunto. E cabe a gente, a nós jornalistas, né, traduzirmos, né, facilitarmos a vida desse leitor, ou desse espectador, desse ouvinte, né? Fazendo com que? Fazendo da linguagem o mais simples possível. Imagine o que é a linguagem científica, o que é a linguagem científica para o leigo, que não conhece o que é a linguagem científica. Cabe a nós, jornalistas, né, fazer essa interface. O jornalismo econômico no Brasil, ele se desenvolveu para valer mesmo nas décadas de 60, 70, 80. Por quê? Dizem os estudiosos que como era um período de exceção, era um período de repressão, de censura, os governos militares, o jornalismo político acabou ficando um pouco amordaçado, e depois do AI-5, então, nem se fala, em 68. Então, o que aconteceu? Havia, né, uma intenção muito grande dos governos de então em dar vazão ao jornalismo econômico, mesmo porque foi um período onde o Brasil recebeu muito dinheiro de fora para investimento. O Brasil passou por um desenvolvimento econômico muito rápido, né, embora isso tenha custado caro depois que o governo militar saiu. Mas o que aconteceu? A população passou a saber o que é inflação, o que é a variação do dólar. Olha que coisa interessante. Hoje em dia, muita gente sabe o que é inflação, graças ao jornalismo econômico, né? Que é a queda do seu poder de compra, as pessoas sabem disso. Né? Muita gente sabe o que significa a variação do dólar. Agora, muito recentemente, nós vimos essa questão da variação dos preços de combustíveis, né, no mercado internacional, do preço do petróleo. Né? Isso é o jornalismo econômico trazendo para a gente o tempo todo, né, como a economia funciona. Né? Por que é importante que haja consumo? É importante que haja consumo para a economia do país se desenvolver, para o governo arrecadar mais impostos à medida em que o produtor produz mais e o consumidor consome mais, né? E há mais dinheiro no bolso das pessoas para que elas possam fazer com que a economia possa girar, não é isso? E isso tudo quem traz para a gente é o jornalismo econômico. Se você pretende fazer jornalismo econômico, saiba você que você vai ter que entender de microeconomia, de macroeconomia, saber o que é inflação. Como é calculada a inflação? Né? Como é calculado esse índice de preços? Né? Está tudo muito interligado ao que é o INPC. Né? O que é o INPC? O que significa essa variação cambial. Por que é ruim, às vezes, quando o dólar dispara? É ruim para a gente, mas é bom para quem exporta. Né? Por que essas coisas funcionam? Né? Então, o jornalismo econômico é isso. E onde é que eu vou me qualificar? Você fez a sua graduação em jornalismo? Tá legal, vai fazer jornalismo econômico? Vou fazer jornalismo econômico. Então, vai se qualificar em cursos especializados. Né? É o que eu disse para vocês, a gente nunca para de estudar. É muito comum entidades públicas, né, órgãos oficiais, oferecerem, né, cursos de especialização, cursos de qualificação, cursos de extensão. As universidades oferecem também para jornalistas que querem se aperfeiçoar, que querem se aprofundar em jornalismo econômico. Perceberam o que é o jornalismo especializado? É isso. É o quê? Jornalismo especializado significa aprofundamento num tema. Vamos falar um pouquinho sobre jornalismo político. Olha só que coisa interessante, né? Muito provavelmente, quando vocês assistirem esse vídeo, né, o Brasil terá saído aí de uma das suas eleições mais disputadas, de uma das eleições mais polarizadas de sua história. E
muito certamente, vocês acompanharam, através da imprensa, a cobertura dessas eleições. Vejam vocês, meus queridos, os jornalistas de política nunca trabalharam tanto, né? É jornalismo especializado. Você encontra no jornalismo político quem? Os repórteres. Você encontra no jornalismo político os articulistas. Você encontra no jornalismo político e opinativo, né? No caso, aí, os articulistas e os cronistas. Então, o que é que requer, o que é que pede o jornalismo político do jornalista que quer abraçar essa área? Conhecimento, conhecimento. Conhecimento da história do Brasil, conhecimento da vida política do Brasil. Quando eu digo história do Brasil, é a história do Brasil desde o Brasil colônia, passando pelo Brasil Império, né? Depois a República, depois os governos civis, os governos militares, os golpes. Você precisa conhecer a história do Brasil. E precisa conhecer também o quê? Você precisa conhecer a história dos partidos políticos, o funcionamento do Congresso, né? E quando a gente fala em Congresso Nacional, a gente está falando da Câmara dos Deputados, nós estamos falando do Senado. Quando a gente fala também da história política, a gente fala do Executivo, né? O que é o Executivo? É o presidente e os seus ministros, é o Poder Executivo que executa. O Legislativo, ele elabora as leis, né? E o Judiciário faz cumprir as leis. Então, o que acontece? Se você pretende abraçar o jornalismo político, você tem que entender da história política brasileira, da história dos partidos brasileiros, da história do Brasil, do funcionamento dos períodos de exceção. Quando a gente fala em períodos de exceção, a gente está falando o quê? Dos períodos em que o Brasil viveu ditaduras, né? O Brasil é um Estado democrático e de direito, né? Então, quando a gente viveu regimes de exceção, foram regimes fora da democracia. Então a gente tem que entender muito bem, entender a história dos partidos, como se posicionam os partidos. A gente escuta muito falar no campo progressista, no campo conservador, e vocês viram nessas recentes eleições, né, como foi essa polarização, não é isso? Como foi essa disputa pelos votos, né? O que é importante também é entender o quê? Um pouco da história da nossa sociedade. O que é importante, né? E nós vimos, né, nessas últimas eleições, outros atores, né, atuando, gente de fora da política, não é? Gente de outros espectros, né, da vida social, né? A área econômica, gente, como eu vou dizer para vocês, gente do setor produtivo, gente das áreas sociais. E quando eu falo de áreas sociais, vamos lá, vamos falar da questão religiosa, né? Essa questão religiosa veio muito à baila nessas últimas eleições, né? As pautas de comportamento, as pautas sociais, né? Então, veja bem os desafios que um jornalista de política tem que enfrentar, né? Então você tem que entender um pouco de sociologia, de como evoluiu a nossa sociedade, né? Vem cá, como é que funciona essa questão da importância da religião hoje em dia na vida política brasileira? Isso é bom, isso é ruim? Não é? Lá vai você entrevistar um sociólogo, você sendo um jornalista de política, para entender esse mecanismo. Mas vejam como tudo está interligado. Então, é fundamental que o jornalista de política, ele entenda disso tudo. Uma coisa também que é muito interessante, né? Às vezes, né, a gente vê leis, um projeto de lei, um pedido de urgência, o que é uma medida provisória. Essa medida provisória tem uma vigência de tanto tempo. O Congresso ele pode votar essa medida provisória? Pode. Como é que a gente vai mudar? Um projeto de emenda constitucional. Perceberam como é importante entender da vida política do Brasil, né? É uma coisa bem aprofundada. E o jornalismo político é isso. Leitura é fundamental. Leitura é fundamental. Nós temos no Brasil 2 grandes eventos realizados no Rio e em São Paulo, que são as Bienais do Livro, que atraem, né, milhares de pessoas
aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? E o que é muito bacana, que é muito interessante, né, é que quando as redes sociais elas surgiram, a questão digital, o mundo digital, falaram que o livro de papel, né, com aquele cheirinho gostoso, ele iria acabar. Né, que você tem os leitores hoje em dia digitais para você usar. Mas não, a gente tem um mercado editorial ainda forte, o mundo inteiro, né, os países ditos civilizados e desenvolvidos, a literatura é fundamental e você tem toda uma imprensa especializada. Não à toa, um dos maiores prêmios do mundo, né, que é o Prêmio Nobel, né, tem uma categoria específica que é o Prêmio Nobel de Literatura. Uma coisa que é muito interessante também, né, você se forma em jornalismo, você pode trabalhar para um jornal, para uma emissora de TV, né, para um portal, escrevendo exclusivamente sobre isso. Mas o que é mais uma vez importante dizer, a gente está falando de jornalismo especializado, é entender, né, como funciona a vida literária do Brasil, né? Vamos falar do barroco, do parnasianismo, né? Vamos falar de outras manifestações da semana de 22. Sim, então a gente tem que ficar ligado, né? Porque está muito associado ao jornalismo cultural. Quando a gente fala em jornalismo literário, a gente está falando de jornalismo cultural. E uma coisa que é muito legal, né, que eu sempre digo, né, é que jornalista, ele gosta de ler, né? Em princípio, é um sujeito que gosta de ler. Se você gosta de ler, já é meio caminho andado. Bem, pessoal, a minha proposta nessa conversa com vocês, que vão fazer a prova do ENAD, não foi aquela aula formal, citando bibliografia, citando autores, né? Nem aquele texto quadradão da sala de aula, né? Com todo respeito, que vocês têm no dia a dia. Mas foi mais para estimular, né, a imaginação de vocês quando a gente fala de jornalismo especializado. O que é um jornalismo especializado? O que é jornalismo especializado? O que vai tornar você, né, especificamente, um bom jornalista na área que você escolher é o seu engajamento, é aquilo que diz respeito à sua vontade de fazer um bom trabalho em jornalismo. Porque é uma coisa que é muito interessante, vocês vão estar escrevendo, né, para um público bem específico, para um público que consome aquela informação, né, por prazer, né, por satisfação. E se você não estiver preparado para levar para esse público, para esse leitor, algo de qualidade, você vai perder leitores, você vai ser alvo de críticas, né? Então, você é responsável pela construção do seu saber. Eu espero que vocês sejam bem-sucedidos no ENAD, eu espero que tenham boas notas, né, e que, de certa forma, eu possa ter contribuído para que vocês alcancem esse bom resultado. Tchau!